ouvir a palavra de Deus. Jesus disse: ide pelo mundo inteiro, pregar o evangelho a toda. O apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 15, e se esperarmos em Cristo só para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E se nós não acreditarmos na ressurreição, é vã a nossa fé e vã a nossa pregação. Beira do Rodo, Campinas. Não adianta acreditar em Deus Domingo. e acreditar no Espiritismo, na reencarnação. É vã a fé. Não adianta acreditar em Jesus e acreditar no purgatório da Igreja Católica. É vã essa fé. A única fé que pode salvar é a fé que você crê que Jesus Cristo ressuscitou, e todos os que crêem nele ressuscitarão com ele um dia. No último dia, ele disse: eu ressuscitarei. No último dia eu ressuscitarei. Então, se você não acredita na ressurreição, que o teu corpo vai voltar. Ai, o sol tá tão ruim. Sei lá, Baixa mais um pouquinho o volume. Ei. Baixa mais um pouquinho. Ei. Alô, som. Tá bom? Ei. Tá bom. O João 2 não está desarmando, mas está desarmando, acho que é a potência. Ou a potência de certeza. Não estava acontecendo isso. Ei. Tá bom, vai. João 5, 39, Jesus disse: examinai as Escrituras. Examinai as Escrituras, porque nela você encontra a vida eterna. São elas que de mim testificam. E João 7, 37, 38. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão de dentro do teu ser e jorrarão para a vida eterna. Não adianta falar que acredita em Deus. Isso não basta. Tiago 2,19 diz: você crê em Deus, faz bem. Até os demônios acreditam e tremem. Acreditar em Deus não basta. João 3, Jesus disse: necessário é nascer de novo. Quem não nascer da água, quem não nascer do Espírito, não pode herdar o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O homem precisa nascer de novo, se arrepender dos seus pecados e receber o dom do Espírito Santo. Receber o selo da promessa. Sem esse selo, Deus não vai te identificar como filho. É um bastardo. A Bíblia diz em Hebreus: se você não aceita a correção de Deus, você já não é filho, você é um bastardo. Você não tem um Deus que é um pai. Por isso que a palavra de Deus é boa para se corrigir, para ensinar, para educar o ser humano a andar no caminho do Senhor, a temer a Deus e guardar seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem. Por isso que Jesus falou: nem todos que me dizem Senhor, Senhor. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor
herdarão o reino de Deus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Oséias 4 diz: ouvi a palavra do Senhor, ouve a palavra do Senhor para os filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem dignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalece perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, e há homicídio sobre homicídios. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá. Meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Viste que esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram. Eu mudarei sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, assim como é o povo, assim será também o sacerdote. Visitarei sobre ele seus caminhos. É isso que Deus quer. Amém. E lhe darei a recompensa de suas obras. É isso mesmo. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. Meu povo consulta a madeira, sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana, e eles se corrompem. Apartando-se da sujeição do seu Deus. Por várias vezes, Deus tentando chamar a atenção do povo, o povo abandonar o pecado, a prostituição, a idolatria, a feitiçaria. Mas o povo cada vez mais se desviava. Quanto mais Deus mandava os profetas falar para eles, mais eles provocaram a ira de Deus. Aí em Deuteronômio, Deus tinha falado assim para eles: nós temos uma promessa. Deus faz uma promessa para aqueles que ouvem sua voz. Deus tem prazer em ter um povo seu aqui na terra. Um povo seu, zeloso, com as obras. Mas a condição para Deus derramar a chuva de bênção é se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Vou colocar para vender. É 10. Eu acho que a caixa não sei. Baixa mais um pouquinho. Deu pausa? Deu pausa? Senhor teu Deus, e tenha o cuidado de guardar todos os seus mandamentos. E hoje eu te ordeno: o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão
quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. O povo de Israel recebeu uma bênção do seu pai Abraão. E era uma bênção aqui para essa terra. Tá difícil, amor. É o povo que recebeu uma bênção de serem muito inteligentes. E tudo que eles punham as mãos ficariam ricos. A nação de Israel, os filhos de Abraão, receberam essa bênção de Deus. Mas eles não tiveram cuidado de observar os mandamentos. Deus avisou eles: no dia que vocês se desviar dos mandamentos, eu retiro a bênção de vocês. Eles tinham um Deus que lutava por eles. Tinha um Deus que vencia as batalhas. Eles não guardaram os mandamentos de Deus. Deus avisou eles: quando vocês entrarem nessa terra da Babilônia, não façam os mesmos costumes que eles façam. Eles sacrificam filhos, matam os filhos aos demônios, queimam os filhos do fogo, adoram deuses falsos. Quando vocês entrarem na Babilônia, vocês não façam como eles. Está cortando. Eles não deram ouvidos. Eles começaram a fazer os mesmos rituais. Eles se desviaram do verdadeiro Deus e passaram a adorar e servir os demônios. Nossa, mas o som tá ruim. No Salmo 106 diz: Tem misericórdia. eles sacrificavam seus filhos aos demônios. E hoje a história não está diferente. A mesma coisa se repete hoje. Levam os filhos para o cinema, levam os filhos para o carnaval, levam os filhos para passeata gay e não conseguem ver que estão entregando os filhos aos demônios. Por isso que o mandamento lá: eu sou o Senhor teu Deus. Não terás eu faço isso aqui com ela. Bota diante de mim aqui na direção dela. Olha só como é que ela dá o som. outros deuses. Ela passa por cima da mão. O povo fazia ídolos. Entra dentro da cartola e passa a se apresentar. Pecava, se multiplicava o pecado. E a cobra de campanita. Eu dou um sinalzinho para ela. Vai lá pra você E cada vez se afastando mais da verdade. A mulher falou: tem veneno? Essa não é venenosa. A idolatria, a Bíblia Essa não é diz, venenosa. Beijo da é um pecado de Essa não é feitiçaria. venenosa, tá? Essa é a sucuri verde. É culto a demônio. Aí eu boto aqui 2 pingos na água em cima dela. Aonde vocês Ela tiveram passa a isso? obedecer o som da minha voz e entra dentro da Aonde cartola. tiver uma imagem, Olha lá pra você ver como é que ela se é culto aos demônios. Não faça para ti imagem. Não faça uma imagem de um ídolo. levanta devagarinho
Não tem um ídolo, não tem uma imagem. E passa a se apresentar. Deus é Espírito. Essa cobra aqui, senhora, chega a crescer até 3 metros de comprimento. Essa é a Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Aí eu boto aqui no espelho d'água aqui em cima dela. Honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Ou ela entra na cartola azul, ó. Ela entra na cartola azul. Deixaram de adorar o verdadeiro Deus. O Deus que tinha aberto o mar vermelho para adorar um bezerro de ouro. Um bezerro feito de ouro, dos brincos e dos piercos. E eles dançavam pelado, o primeiro carnaval registrado na Bíblia. Está lá em Êxodo 32. Obedecer o som da voz. Isso. Ora, os libertinos. Isso. O dedo direito do lado direito, aí o dedo esquerdo do lado esquerdo. Aí o tamanho da boca dela, quer ver? Tomamos e bebamos, Pra ela, porque certamente morreremos. ela entra na cartola. Ele falou, será que Não deram ouvidos. essa não é venenosa? Foi fantasia de diabo, foi fantasia de demônio, e vai pular carnaval, Você vê como é que ele suspende sozinho no chão. e tá achando que vai pro céu, Essa chega a crescer até 3 tá achando que é filho de Deus. A Bíblia está aqui, por que não lê? A Bíblia está aqui, por que não lê? Não lê porque não é filho de Deus. Porque o filho de Deus tem prazer na lei de Deus. As minhas ovelhas, elas ouvem minha voz e elas me seguem. Vai levar um? Eles insistiam no erro, na desobediência. Só que teve um preço. Vou dar esse som pra você aqui, tentar puxar com esse som. Eles pagaram um preço caro por abandonar o verdadeiro Deus. A cidade deles foi destruída. A família deles foi destruída. Perderam suas terras. Perderam seus entes queridos. Perderam tudo que tinha. Porque perderam Deus. Perderam Deus para ficar com o diabo. Fica na frente de uma televisão assistindo demônios. Na frente de uma Netflix, vendo futebol, tomando cachaça, fumando maconha. Abandonaram Deus. Cadê o ser humano que fala que é filho de Deus, mas adora o diabo? Todo mundo fala que é filho de Deus, mas não busca Deus. Romanos 1:28. Não se importaram de ter conhecimento de Deus. Por isso Deus os abandonou. É por isso que está piorando a cada dia que passa. Abandonados. Deus falou assim, através do profeta Jeremias: vocês trocaram a mim um manancial de água viva por águas de cisterna, água suja, água parada. O rio da vida, o Espírito de Deus, sendo trocado por demônios. Por isso que aqui eu
O espírito de luxúria os engana. O espírito da luxúria. Quer que eu veja o disjuntor que caiu? Quer que veja o disjuntor? A Bíblia diz que são servos trabalhosos. Vou dar uma olhadinha lá. Eles não perceberam, mas já estavam desviados. Eles já estavam longe da presença de Deus. Judas escreve assim: depois de Deus ter tirado um povo do Egito, a maioria deles morreram no deserto. O coração deles estava no Egito. O coração deles estava nas coisas do mundo. Eles saíram lá do Egito para ganhar a liberdade. Eram escravos do diabo, escravos de Faraó. Deus enviou Moisés para libertar eles da escravidão, mas eles não souberam valorizar essa liberdade. Estavam acostumados à vida de escravo. E no deserto, eles preferiram murmurar contra Deus, dizendo que o Egito era melhor. Que no Egito, a comida do Egito era melhor do que o maná que caía do céu, enviado pelo próprio Deus. Só que a comida do Egito era pepino, melão, comida indigesta, praticamente uma lavagem, era o que eles comiam. Mas do deserto, murmuraram contra Deus. Ah, estamos fastiados desse maná, dessa comida. Por acaso você nos trouxe aqui para morrer? Não tinha sepultura do Egito, Moisés. Reclamaram. E não se importaram de buscar a verdade. Estavam acostumados à vida de escravo. Como Judas fala, nasceram para serem presos e mortos. Estão 2 vezes mortos. Não conseguem ver que a vida está passando, e que lá na frente você vai ter um fim. Olha ao seu derredor. O mundo está vivendo a base de drogas e cachaça. O mundo está vivendo a base
base de idolatria, feitiçaria. É só isso que o mundo tem para te oferecer. A Bíblia diz: o ímpio não tem paz, porque sendo justificado, pois pela fé, temos paz com Deus mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essa fé, ele não tem paz. E a vida dele é um tormento. Por isso que vive a base de droga, de cachaça. Porque não consegue viver na presença de Deus. Não consegue ouvir a sua voz. Mas a surdez é tão grande que não dá para entender como não pode ouvir a voz. Você queria o que mais? Eu acho que ainda O Salmo 29 diz: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer os desertos. O Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor faz parir as servas, desnuda as prenhas. No seu tempo cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará seu povo com paz. A vontade de Deus é abençoar. Mas fora do Evangelho só existe maldição. Deus quer abençoar. O profeta Isaías diz assim: a mão do Senhor não está encolhida para não poder ajudar. Ele tem poder para ajudar qualquer um em qualquer coisa. Nada é impossível para Ele, Ele tem poder. O seu ouvido não está tampado para não poder ouvir. Mas os nossos pecados fazem divisão entre você e Deus. O pecado faz divisão, separação entre o homem e Deus. Não tem como Deus abençoar o homem que está debaixo da maldição. Não tem como o diabo amaldiçoar o homem que está debaixo da bênção de Deus. Mas tem que ouvir. Como é que você diz que você não consegue ouvir? A voz do Senhor é como um trovão. A voz do Senhor é como uma cachoeira. Muitas águas. A voz do Senhor é como o dilúvio.
A voz do Senhor veio como um dilúvio para aquela geração de surdos. Eles não queriam ouvir a pregação de Noé. Eles não queriam deixar a feitiçaria, a idolatria. Eles não queriam deixar a prostituição, o homossexualismo. Eles não queriam. A Bíblia disse que se antes ouvides, comereis o pão dessa terra. Se quiseres ouvides, comereis o pão dessa terra. Mas se recusar arrogantemente, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor diz: Deus é sempre fiel. Deus continua fiel. Deus, ele continua falando. Porque a vontade dele é abençoar, salvar. E as ovelhas ouvem minha voz e elas me seguem. Tem que cortar. Aí ele seca, aí sai. A voz do Senhor é poderosa. Vai entrar no outro. Aí agora ele matou o mundo pra virar. Tem um tio Will. Eu não conheço ele. Aquela geração não dá ouvidos. Pessoal pela festa gelada. Apoio pela condenação deles. Pipoca doce, aveia de boa qualidade, aveia. Buscai o Senhor enquanto você pode achar. Invocar enquanto Ele está perto. Clama a mim e responder-te-ei. Clamar é gritar. É uma oração que sai lá do fundo da alma. Clama a mim e responder-te-ei. Vou anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe, que você não conhece. Não me lembrarei mais dos seus pecados. Deus tem prazer em fazer o bem. O Ali está pregando aqui na feira. Mas Ele quer que você ouça. Como é que vocês conseguem ficar ouvindo políticos? Como é que vocês conseguem ficar ouvindo mentiroso? Fica ouvindo o youtuber falando besteira. O profeta Jeremias diz: o povo deseja os falsos profetas. Ezequiel falou assim: o povo gosta de ouvir a mentira. Não tem como você ouvir a mentira e ser abençoado. Aparecida é uma mentira. Espiritismo é uma mentira. A religião é uma mentira. Jesus é a verdade. Caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém.
ouvis a voz do Senhor teu Deus, está escrito em Hebreus, não endureça o teu coração. Se ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Como ouvirão se não há quem pregue? Tem que pregar arrependimento. Sem arrependimento não existe remissão de pecado. Salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Para quem vive aí no pecado é a morte. Para quem tem prazer no pecado é a morte. É a separação eterna de Deus. Não é somente a morte física, mas é a separação de Deus eternamente. Foi por isso que ele morreu na cruz. Para nos comprar com seu sangue. Não foi para você ficar rezando para Aparecida. Não foi para você ir terreiro de macumba. Os macumbeiros, feiticeiros, não querem ouvir a voz do Senhor teu Deus. Os idólatras, que amam suas imagens de escultura, não querem ouvir a voz do Senhor teu Deus. Os idólatras do futebol não querem ouvir a voz do Senhor teu Deus. Querem se prostituir. O povo se prostituiu no deserto e morreram. O povo se prostituiu no deserto e morreu. Foram idólatras adorando bezerro de ouro. Quando é que você vai deixar essa porcaria de carnaval? Essa festa do diabo. Festa pro demônio. Quando é que o Brasil vai largar essa porcaria? E passeata gay o quê? Isso é coisa do diabo. O homem precisa se converter. Se não é discurso de ódio, não. Se é pregação para salvar alguém do inferno. Terrível vai ser passar a eternidade no inferno. Isso que vai ser terrível. Pregação de ódio é a Rede Globo. Os mentirosos filhos do diabo. Pregação de ódio tá na boca do Lula. Cachaceiro. Só que é pregação de ódio. Pregar mentira, enganar o povo, roubar o povo. Só que é discurso de ódio. Pregar a verdade sobre Jesus Cristo é pregar a salvação. Ele pode me dar o microfone para me louvar? Salvai-vos dessa geração perversa. Ele não para. Salvai-vos dessa geração perversa. Ele é seu marido? Arrependei-vos dos seus pecados para que sejam salvos. Aleluia! E veio um tempo do refrigério. Cadê o pastor? Veio um tempo do refrigério. Só Jesus pode perdoar. Só Jesus tem poder para libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Jesus pode tirar o homem do homossexualismo. Isso é uma escravidão do diabo. Só Jesus pode libertar o sujeito do crack, da maconha, da cocaína. Escravidão do diabo. O pecado é uma escravidão. Mas quando ouve a voz de Deus, tudo muda. Tudo muda quando ouve a voz. O apóstolo Paulo mandava perseguir a igreja. O apóstolo Paulo mandava matar os cristãos. Ele foi cúmplice da morte de Estevão, o primeiro pregador que morreu, cheio do Espírito Santo. E ele estava indo para Damasco para perseguir a igreja. Mas Jesus apareceu para ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Deus ainda chamou o seu nome 2 vezes para ter certeza que era com ele mesmo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ouviu aquela voz. Ele viu uma grande luz, mas ele não sabia quem era.
E aí ele perguntou: quem é, Senhor? Quem é o Senhor? E aí aquela voz respondeu: eu sou Jesus, eu sou Jesus a quem tu persegues. Você que não crê no Evangelho, você está perseguindo Jesus. Você que não ouve o Evangelho, a voz de Deus, você está perseguindo Jesus. Mas Jesus pode te derrubar. Lá em Apocalipse diz: eu porei você numa cama, e lá na cama do hospital eu vou aparecer para você. Arrependei-vos, quem é do Evangelho. Deus está falando, porque Ele quer te salvar. Ele quer tirar você da mão do diabo, quer tirar você das trevas e colocar na luz. Deus tenha misericórdia. Vinde a mim, todos os que estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Cachaça não alivia ninguém. Drogas não dá alívio para ninguém. Não adianta mudar de sexo, isso aí não vai dar alívio para a tua alma. Vai continuar sendo escravo do pecado. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma. Se arrependa, invoca o nome de Jesus para você ser salvo. Você virar evangélico, é ser salvo. Quem tem ouvidos, ouça. Amém, glória a Deus. Sempre houve falsos profetas, sempre houve. Sempre houve falsos profetas. 2 Pedro 2: introduzirão encobertamente heresias de perdição, negarão que foi o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Muitos seguirão suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Por avareza farão de vocês negócio com palavra fingida, sobre os quais já há muito tempo, a sentença não tarda. Você acha que eu estou querendo mesmo o seu dinheiro, seu charlatão? Você está achando mesmo que eu preciso do teu dinheiro? Ele que estava Você falando. está pensando que Jesus precisa do teu dinheiro? Pedro falou assim para Simão: vai você com o teu dinheiro pro inferno. Ele está falando que o Adilson só quer Jesus dinheiro. não precisa do teu dinheiro, nem eu. Os falsos profetas vão queimar no inferno, mentiroso. Os mentirosos vão arder no fogo do inferno. Outro dia um charlatão aqui levou 3 tiros na cara, porque ficou mentindo pro povo com esse joguinho besta. Continua mesmo que o diabo te mata, te lança no inferno. É, falando que o Adilson é falso Continua mesmo profeta. soprando da palavra de Deus. Só Olha quer- o que Deus faz com você. Só que é 10%. O mundo tá cheio de palhaço. Por isso que estão aí servindo ao diabo. Não para para escutar a pregação do Evangelho, mas para escutar as mentiras de Satanás. É por isso que Deus está irado. A Bíblia diz: Deus deu um acerto de contas com os moradores da terra. Deus deu acerto de contas com os mentirosos. Deus deu acerto de contas com os bandidos, Enganando o povo e com chamando. os vagabundos. E falando que o Deus Adilson deu é acerto de mentiroso. contas. Aí, põe a cabeça. A Bíblia diz em Gálatas 6:7: de Deus ninguém zomba, de Deus ninguém escarnece, porque tudo que o homem plantar, ele vai colher. Tudo que o ser humano plantar, ele vai colher. Um dia apareceu o rei Belsazar, rei da Babilônia, o império poderoso. Mas esse rei, debaixo da maldição, servindo seus deuses,
atrás das suas imagens, pegou os vasos do templo de Deus e profanou enchendo de cachaça e fazendo uma festa para os seus ídolos. E na mesma noite, uma mão apareceu escrevendo, uma mão de fogo apareceu escrevendo Mene, Mene, Tekel, Parsim. E ninguém entendeu aquela linguagem. Eles não podiam entender aquela linguagem, porque aquela linguagem era do céu. Mas Deus falou no meio daquele banquete de ímpio, no meio daquela festa de perversos, de bêbados. Deus falou ali no meio deles. A mãe do rei trouxe, tem um homem aqui, ó. Os macumbeiros não conseguem ler. Os macumbeiros não conseguem ler essa escrita. Os macumbeiros não conseguem interpretar essa escrita. Os idólatras e Aparecida não conseguem interpretar esse manuscrito. Porque isso aqui é do céu. Essa palavra é do céu. O homem natural não consegue entender isso aqui. Essa mensagem aqui não é do homem, é de Deus. Aí a mãe do rei disse: tem um homem aqui, tem um homem chamado Daniel. Esse homem aí tem Deus. Esse homem aí fala com Deus. Esse homem aí pode interpretar. Mandaram chamar Daniel. E Daniel foi lá. E o rei prometeu presente para ele. Eu vou te colocar como terceiro aqui no meu reino. Se você interpretar, eu não quero seu presente, eu não quero teu dinheiro. Vá pro inferno com teu presente, vá pro inferno com teu dinheiro. Mas eu vou interpretar. A igreja está aqui para interpretar as escrituras e passar a mensagem para esse mundo de ímpio. Pesado você foi na balança, seu falsificante, seu mentiroso. Pesado você foi na balança e achado em falta. O teu reino acaba hoje. E na mesma noite, o Império Babilônico caiu. E este rei morreu. Quando Deus fala, a palavra de Deus não volta vazia. Ele não é homem para mentir. Ele não é homem para você escarnecer dele. Ouça a voz do Senhor e se arrependa. Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Mas se rejeitar a voz do Senhor, morre no deserto. Se rejeitar de ouvir a voz do Senhor, morre no deserto. Pesado foi da balança e achado em falta. O teu reino será arrancado de ti. E aí naquela noite caiu a Babilônia. A voz do Senhor é poderosa. Jesus falou que o Espírito Santo falaria na nossa boca. O Espírito Santo falaria através da igreja para advertir, para avisar. O juízo vem. O juízo está perto. Se arrependam, se convertam enquanto tem tempo. Não, charlatão, xingando o Adilson, chamando o Adilson de falso profeta, mentiroso, que só quer dinheiro dos outros, só quer 10%, que é pra ninguém dar ouvido a ele não. Aí ficou todo mundo aqui, ó, vendo ele enganando, esse enganador mentiroso. Deixa, o dia dele tá aguardando ele. Depois você vem. Primeiramente, agradecer as pessoas.